Paz do Senhor, mulheres de Deus. Tem muita mulher para esse amém tão fraquinho. Paz do Senhor, mulheres de Deus. Que prazer, que alegria poder estar com vocês nesta oportunidade que o Senhor Jesus preparou para nós. Esse nosso Deus é lindo demais e Ele cria oportunidades para nós. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta conferência, na abertura desta conferência, crendo que até domingo Deus fará coisas grandes e maravilhosas no meio de vocês. Deus não reúne o seu povo em vão, e eu não estou aqui por um acaso, nem vim passear, né? Eu vim aqui com uma responsabilidade de entregar uma palavra da parte de Deus para o seu coração. E eu tenho por certo que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite. Estou muito feliz de conhecer essa igreja, conhecer parte do povo que vai morar no céu, conhecer a pastora Magali e um pouquinho do seu coração. Que Deus lhe abençoe. Obrigado pelo carinho, obrigado, irmãs, porque eu sei que eu fui alvo da oração de vocês. Quando se convida preletoras para uma conferência e todas que oram apresentam diante do Senhor, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Essa semana, de fato, houve um levante bem grande contra a minha vida. Fui parar no hospital, passei um dia no hospital, não conseguia erguer esse braço da forma que eu estou erguendo aqui, mas eu estou crendo que eu vou voltar para Joinville completamente curada, porque a minha vida, corpo, alma e espírito, é templo do Espírito Santo, é do Senhor Jesus, e eu sei que o Senhor trabalha nas nossas vidas, e Ele fará o melhor por mim e fará o melhor por você, amém? Queridas, que tema interessante, que tema dirigido e que tema do céu foi escolhido para nós ministrarmos aqui. Eu amo falar sobre identidade. Fazem mais de 20 anos assim que eu prego a palavra do Senhor, de um período ininterruptamente, assim, de 2004 até hoje, pregando a palavra de Deus sempre, desde os 12 anos, mas de 2004 para cá foi assim, sem parada. E eu amo pregar a palavra do Senhor Jesus, e estar aqui nesse lugar, ou em qualquer lugar que eu possa pregar a palavra de Jesus, é a minha maior alegria na face dessa terra. É o lugar onde eu me sinto mais feliz e realizada, é quando eu tenho a oportunidade de falar do amor de Jesus. E faz um tempo para cá que eu passei por um processo, né? Repete aí para tua amiga, processo. Tem gente que dá uns 10 tipos de arrepio quando escuta processo, mas não tem outro jeito, irmãs. Quem não vive o processo, não passa pelo processo, não vive o propósito, não tem jeito. E glória a Deus pelo processo, porque se o Senhor fizesse tudo de uma vez só, nós não tava aqui. Tava nada, irmã, nós já tinha corrido tudo. Mas Ele é misericordioso, Ele vai nos tratando aos poucos, né? Eu gosto muito do profeta Jeremias, que diz: porque os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Aleluia. E os teus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos. Eu penso, né? Quando eu leio esse texto, que eu estou andando nesse caminho aqui, e o caminho dele ainda está aqui. Eu vou ter que fazer toda essa volta no processo, sempre subindo para chegar aqui. Mas Ele me mostra só o caminho ali. Então quando Deus te faz uma promessa e a gente fica tudo empolgada: eu vou te levar, eu farei de ti, as nações te esperam. E Deus aposta na gente, Ele acredita tanto que nem a gente acredita no que Ele acredita, mas Ele acredita, Ele aposta, Ele investe, Ele capacita, e a gente se empolga com a promessa, mas o que interessa mesmo para Ele é o processo. Porque é no processo que Ele vai nos tratando. É no processo que Ele vai nos tratando. É igual quando a gente diz assim para um filho, uma filha: se você se comportar, se você obedecer, se você fizer isso,
olha, quando chegar final de ano, a mãe vai dar aquele celular que tu quer, nós vamos fazer aquela viagem que tu almeja. Se você passar de ano, eles passam o ano almejando a recompensa, mas a mãe e o pai mesmo passam o ano vendo se eles estão se comportando. É mais ou menos assim com o Pai Celestial, Ele vai tratando a gente e Ele vai nos restaurando. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre identidade. E eu pedi para o menino, a menina, não sei quem está cuidando, está lá, bem na minha frente, ô santo, botar a primeira imagem que eu pedi para a irmã colocar para nós, se for possível, querido. Não sei se já está aí no ponto, né? A primeira imagem, se tiver, já vai dar tudo certo aqui. E nós vamos ministrar nessa noite. Eu queria começar de um jeito diferente um pouquinho. Esse é um tema que eu ministro, e se o Senhor permitir, nós vamos voltar aqui numa outra oportunidade. Estava conversando com a pastora, vontade de ficar uns 2-3 dias daí, para ministrar um tema completo do nosso curso Mulheres com um Propósito. E esse é um dos temas que eu ministro, identidade transformada. Então eu gostaria de, hoje, só começando bem, porque é o primeiro dia de conferência, tem umas irmãs que vêm meio apreensiva, né? Mas ansiosa, capaz, não tem nenhuma aqui, né? Então eu conheço um pouquinho, né? Porque é a minha formação também, sou terapeuta cristã, analista comportamental. Eu gostaria, com muito amor, para ver se as irmãs aqui são obedientes, para começar bem, que aquelas irmãs que estivessem mais lá atrás, assim, principalmente as que tiver mais desgarradinha, chegasse perto de uma amiga, sabe? Ficasse sentadinha perto de uma outra irmã, pelo menos. Isso, se você puder fazer isso por mim, eu vou esperar, eu espero, não me importo de esperar você levantar da sua cadeira e sentar perto de uma amiga, pelo menos. Conferência assim, irmãs, é muito importante a gente estar perto de uma amiga. Você veio, não fica desgarrada, não fica sozinha, sabe? Eu sei que está calor, não precisa grudar, né? Mas assim, só sentar pertinho de uma amiga vai ficar mais gostoso, você vai ver, né? Às vezes a gente mesmo se auto-sabota. Vocês já viram? Às vezes a gente auto-sabota a gente mesmo. Já chega, senta longe, senta meio assim, fica lá com aquela cara de analista, né? Vê se vai ser legal mesmo. Não sei, tô só olhando. Se a Catarina aí veio lá, agora já tá mandando eu levantar do lugar. Mas não faz mal, em tudo Deus ministra. Em tudo Deus ministra. E desde o começo Ele já está ministrando. Sentou perto de uma amiga? Não fica sozinha, Pelo menos uma amiga, senta perto de uma irmã. Se não era amiga, vai ficar amiga, em nome de Jesus. Mulher tem essa coisa especial que Deus criou na gente. Deus fez algo especial na mulher, né? Quando a gente ministra, às vezes eu ministro seminário para a família, quando tem um homem junto, a gente diz assim: olhe para o lado, para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela. Os homens já dão uma olhada assim, sorri para esse cara aí. Mulher não, se eu mandar olhar para o lado e dar um sorriso, ela não dá só um sorriso, no mínimo ela já vai tocar, vai abraçar, né? Porque Deus fez a gente muito especial, isso foi algo que Deus colocou em nós. Ai, que lindas, viu? Mulheres são uma bênção, elas são muito obedientes. Coisa mais linda. Jesus gosta disso. Agora eu vou pedir para o irmão mudar o próximo slide para mim, a próxima foto, só para ver se essas mulheres estão bem antenadas, né? Vocês conseguem ler o que está escrito aqui, irmãs? Vamos fazer um teste de visão para ver se estão enxergando bem? O que está escrito na primeira frase? Repete. E depois? E depois? É só para quebrar o gelo. Agora escuta, olha para mim que eu vou ensinar para você como é que é essa dinâmica, para a gente ficar ligada, quebrar o gelo, para nós já ficar amiga de infância. Que mulher é assim, não conhece, sentou perto, quer ver se tomar um café, tomar um suco, uma já bisbilhota da vida da outra, já sai amiga de infância.
principalmente as de modelo comportamental sanguíneo colérico, né? Já faz uma investigação criminal, se assai. As melancólicas são um pouco mais envergonhadas, mas sempre está perto de uma sanguínea que fala pelas duas. Toda amiga melancólica ou fleumática tem sempre uma amiga sanguínea ou colérica, para puxar, para empurrar, né? E dá tudo certo. Ó, agora olhou para mim, aí sanguínea, pronto, já ficaram descontraídas agora. Olhou para mim. Quando aparecer esse slide, eu vou pedir para vocês fazer sozinha. Fica ligada, amiga, a gente encosta numa amiga. Por isso que eu falei para você sentar perto de alguém. Encosta nela, vê se ela está bem acordada. Se ela chegou muito cansada, vai que bate o sono, né? Encostou nela, não é um cotovelão. Não deixa o inimigo te usar. É uma encostada, só para ver se ela está ligada. Então olha para ela e diz, fica ligada, amiga. Isso aí, como é que é 2 palmas? Não, isso é uma salva de palmas. 2 palmas. Ó, tá vendo? 2 pés. Ih, já virou a marcha para Jesus. 2 pés. Aê, um sorriso para a amiga do lado. Isso, tem que mostrar o dentinho, até se não tem. Mostra também, em nome de Jesus. Vocês aprenderam a dinâmica? Aprenderam? Então a gente sempre vê se a gente está ensinando mulheres que prestam atenção. Só com esse testezinho aqui, ó, não precisa nem fazer no papel, eu já identifico a maioria da plateia que eu estou tratando e conversando. Se eu pedir para o irmão voltar essa foto, contar até 3, e ele mudar, vocês sabem fazer sozinhas? Sim? Alguém ficou com dúvida como é que faz? Imagina, elas aprendem tudo de primeira. Então pode voltar, ó, o irmão já voltou. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, ele vai mudar a foto e vocês vão fazer sozinha. Combinado? Fala para a amiga de lado, presta atenção, não vai fazer eu errar. Voltou para cá, atenção, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3. Pois é. Tinham entendido tudo, viu? Ninguém ficou com dúvida. Já fizeram, fica ligada batendo palma. Olha, pastor, por cima sim, mas 70% é quase sanguínea predominante aqui. Jesus de misericórdia. Vamos dar mais uma chance. Como é que é o fica ligada? Ah, viu? Sem palma o fica ligada, depois que é a palma. Mas vamos dar uma chance, Jesus também é tão misericordioso. Então vamos dar uma chance, vamos voltar. Vou contar até 3, presta atenção. Pronto? 1, 2, 3. Aê, uma salva de palmas para vocês. Já ficou bem melhor, né? Já ficou bem melhor, bem melhor, bem melhor. Eu quero que você abra a Bíblia agora comigo. Se você trouxe a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia no celular, né? Depois desliga em nome de Jesus. É só para ler agora. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. E o verso de número 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, que diz assim: Mas a todos que o receberam, a estes deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Queridas, eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre identidade de filha. Existem pessoas
que servem a Jesus Cristo há alguns anos e já ouviram muito falar sobre ser filho, ser filha, sem, no entanto, absorver essa verdade para a sua vida. Entre você falar de uma coisa e você vivenciar essa coisa, tem um abismo de diferença. Entre a teoria e a prática, é totalmente diferente. Quando você compreende uma palavra, é diferente de entender. Existem crentes que são capazes de passar uma vida inteira na casa do Senhor e entendem tudo da palavra, sem nunca compreender a palavra. A palavra entender é você ser apresentado a algo e entender que aquilo é aquilo. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Se eu lhe perguntar, todas vocês me veem bem? Amém? Com essa blusa de marca-texto é impossível vocês não me verem. Se eu disser para vocês que eu tenho na minha mão um copo de vidro com água, vocês entendem que isso é um copo de vidro com água? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu leve aí para você ver? Não? Um copo de vidro com água. Ok, todo mundo entendeu que é um copo de vidro com água. Mas quando eu absorvo o conteúdo que tem dentro desse copo, uau, eu posso garantir a vocês que é água. Não tem cheiro, não tem sabor, mas alivia a garganta e mata a sede. Gente, é água. Nós podemos passar o resto da noite agora, se vocês quiserem, teimando, e você dizendo, pastora, não é água. Eu digo, menina, é água. Não é água, é água. Eu tomei, eu provei, eu tenho convicção completa e absoluta que é água. Isso é um exemplo do que é compreender. Entender uma verdade é uma coisa, compreender é quando você se apropria dela, é quando você absorve ela por completo e não resta dúvida mais alguma no seu coração de que aquilo é aquilo mesmo. Entender a nossa filiação é uma coisa, compreender, aleluia, que eu sou filha faz toda a diferença. E a maior batalha de Satanás é fazer com que homens e mulheres não se tornem filhos e filhas de Deus. Quando a gente fala dessa filiação, nós entendemos que Deus criou homens e mulheres para serem seus filhos na terra. Ele colocou um pouco dele mesmo em nós. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas vocês conhecem a história do Éden, porque tudo que a gente for falar de transformar, de restaurar e de curar, você precisa voltar para o Éden, porque foi lá que tudo começou. Eles foram feitos perfeitos, mas quando o pecado entrou, quando cederam à tentação, quando por um segundo talvez de bobeira, deixaram de acreditar na palavra do Pai para acreditar na serpente, a desgraça se instaurou na raça humana. O Pai fez o jardim com tanto amor, colocou seus filhos lá e deu uma orientação aos seus filhos e disse, vocês podem usufruir, dominem, governem de tudo que aqui vocês podem comer, tão somente não comam da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele ainda disse o que aconteceria: o dia que vocês comer, vocês vão morrer. Eles tinham um jardim, existia toda a espécie de árvore, inclusive a árvore da vida. Uau! Você vai ver referência da árvore da vida novamente só em Apocalipse, porque precisou ser retirada daquele jardim. Mas eles são seduzidos. Eva é seduzida pela serpente, e aí já tem aquela briga eterna: a culpa é da Eva, a culpa é do Adão, a mulher culpa o homem culpa a mulher. Até hoje é uma briga sobre isso.
A mulher, os homens disseram, a mulher não tivesse comido, se ela não tivesse. E a mulher disse, e o homem? Eu fico pensando, né? A ordem de Deus foi para o homem. Quando eu dou curso, quando dou seminário para casais, eu gosto de brincar com os irmãos, né? Eu digo, mano, só tinha uma mulher na face da terra. Onde é que estava esse bendito desse Adão, meu pai? Cuidando do quê? Fazendo o quê? Que não estava de olho nessa mulher, meu pai? Que a ordem de Deus era para ele, meu Deus. Como é que ele deixou? E depois que ela comeu, ela leva para ele. Por que esse Adão não se posiciona? E não diz, por que é que tu foi fazer uma coisa dessa? Deus disse que não era para fazer. Vamos esperar o pai, porque na viração do dia ele vinha. E quando ele vier, vamos contar para ele. Vamos falar o que aconteceu. Não. Ele come também. Consuma o pecado. E quando eles comem do fruto, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. E agora eles começam a ver o que talvez nunca precisariam ter visto, se eles acreditassem desde o começo e obedecessem unicamente a palavra do Pai. A primeira coisa que o pecado faz é quebrar a comunhão. Porque antes, quando o Pai chegava na viração do dia, lá estavam eles felizes esperando. Todo dia batiam um papo com o Eterno. Você pode imaginar essa cena? Cada vez que eu leio essa história eu fico encantado. E eu leio desde que eu sou menina, eu cresci na casa do Senhor por bondade e misericórdia. Escuto a história do Jardim do Éden desde que eu era criança, e ela sempre me encanta. E eu fico imaginando, quando eu leio, eu fecho os meus olhos e eu imagino o jardim mais lindo que eu possa imaginar. E eu imagino o próprio Pai descendo e chamando eles para conversar, bater papo. Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus que quer conversar, Ele é um Deus que quer se revelar para a gente. Mas quando isso acontece, a primeira coisa é que eles colocam em xeque já a própria identidade. Quem nós somos e o que Ele vai fazer com nós agora. Nós desobedecemos e eles vão se esconder. Oh, aleluia, que Ele não desiste da gente. Eu queria que com um olhar cheio de amor do Pai, você olhasse para essa mulher perto de você e dissesse com sinceridade: eu só estou aqui porque o Pai não desistiu de mim. Oh, amada, você lembra quantas vezes você já falhou? Quantas vezes eu já falhei? Duvidamos do amor dele, duvidamos do que ele já falou a nosso respeito. É só a coisa apertar e a gente se volta contra ele. É mais ou menos quantas mães tem aqui? Ah, então vocês vão entender o que eu estou falando. Mães, pais que estão mais lá atrás, né? Quando você avisa um filho pequeno, adolescente, até adulto, e diz: não faz isso, não vai dar certo, esse caminho é errado, você vai se machucar, você vai se ferir. Escuta a voz da mãe. A mãe já fez o que você está fazendo, a mãe já quebrou a cara, quer te proteger, mas não adianta, eles vão lá e fazem. Aí tem alguém que diz assim: deixa ir lá e quebrar a cara. Mas pior que depois vai dar trabalho para a gente ainda. Porque para quem que eles voltam quando quebra a cara? E se você disser: mas a mãe não te avisou, eles ficam bravos com a gente, não fica? Você entende que como pai, às vezes a gente faz exatamente isso. Se você me ama, por que é que o Senhor permite? E ele diz: conheça a minha palavra, filho, filha, conheça os princípios, honre a minha palavra, honre os princípios, e aí você vai estar seguro em mim. Quantas vezes a gente quebra a palavra, quebra princípio, desobedece, e depois ainda quer botar a culpa nele. A culpa é sempre dele. Mas pacientemente ele espera que a gente se arrependa e peça misericórdia, e ele está lá para nos socorrer. Quando Deus vem tratar com eles, e pelo seu amor ele precisa colocá-los para fora do jardim. Entenda que Deus não é um ser medíocre, vingativo, como muitas pessoas o pintam.
Ele é um Deus que age por princípios. Mesmo quando você não entende, acredite, Ele está fazendo o melhor por você. Mesmo quando Ele diz não para você ou para mim, acredite, o não de Deus é proteção. O não de Deus é proteção. Você precisa entender melhor os nãos de Deus na sua vida e na sua história. O não de Deus é proteção. A gente está sempre brigando pelo sim, mas o não de Deus é proteção para você e para mim. O tempo passa e quantas vezes você já não olhou para trás na sua história? Eu já olhei para trás na minha história e já disse: Pai, obrigado, porque aquela vez eu te pedi, tu não me deu. Uau, se tu tivesse me dado, eu não estaria aqui hoje. Eu escuto o Espírito Santo falando muito claro com mulheres aqui nessa noite, que estão indignadas porque receberam um não de Deus por esses tempos. O não de Deus é proteção na tua vida. Confia no Pai. O Pai não erra, Ele sabe o que é melhor para você. Ele conhece o teu hoje, mas Ele conhece o teu amanhã. Acredite, tem coisa que a gente só vê a cara, mas o Pai sabe a história. E lá de cima a visão é privilegiada. Sabe por quê, queridas? Porque a gente conhece o nosso hoje. Quando muito lembramos do nosso passado, Ele conhece o teu passado, conhece o teu hoje e já está te vendo amanhã, depois, daqui 10 anos. Então quantas coisas Ele quer nos livrar, e por falta de compreender o amor dEle, a gente toma atalhos e caminhos que nunca deveria tomar. Você está entendendo? Quando Deus os coloca para fora do jardim, foi a primeira vez que o ser humano provou o sentimento de rejeição. O jardim tinha sido criado para eles e só tinha eles. Vocês conseguem entender isso? Agora eles são colocados para fora, e a Bíblia diz que Deus coloca querubins para guardar o Éden, e havia uma espada flamejante que rodeava todo o jardim, impedindo que eles pudessem voltar. Era a casa deles. Você consegue imaginar a cena? Agora eles são colocados para fora. E aqui, queridas, é a primeira vez que o ser humano prova na prática um sentimento de rejeição. Foi Deus que criou esse sentimento? Não. Ele nunca queria que eles tivessem saído do Éden. Foi a escolha deles que colocou eles para fora do Éden. Estudando um pouquinho a área de comportamento humano sempre me atraiu, e Deus me deu a oportunidade de estudar um pouquinho sobre isso. No ano de 2004, quando eu fiquei viúva do meu primeiro casamento, tinha 28 anos, uma filha de 7 anos para criar, éramos pastores de igreja, e eu provei um dos sentimentos mais doloridos da rejeição, porque em algum momento toda pessoa se sente rejeitada. Em algum momento da vida é inevitável que você sinta isso. Mas aquele ano foi muito duro para mim. Eu havia perdido meu pai no mês de julho, e dia 31 de agosto do mesmo ano eu perdi meu esposo. Num período de 1 mês e 16 dias eu estava no lado do mesmo túmulo, sepultando 2 homens muito importantes na minha vida, pai da minha filha. Foi muito difícil. Se você quiser conhecer um pouquinho meu testemunho, tem lá no meu canal do YouTube, Pastora Sara Pavese, tem o meu testemunho de vida. E foi muito doído aquela perda para mim, porque eu perdi o esposo, mas eu perdi também o meu lugar de pastora. E isso me deu uma lição muito preciosa que eu cuido até hoje. E se você conhece uma pastora que ficou viúva, manda sempre uma mensagem para ela, porque é um sentimento terrível. De um dia para o outro eu não era mais a esposa do pastor Rogério, e eu também não era mais a pastora Sara. Aí você vê quem são seus amigos de verdade. Aí você vê quem te ama de verdade, quem consegue ficar perto de você,
em momentos assim. Foi um sentimento terrível. Eu sei, se fosse para falar de rejeição, eu podia passar a noite falando com vocês. Eu sei do que estou falando, tanto na teoria de estudar sobre isso, quanto na prática, no vivenciar o que é uma rejeição. E quando eu comecei a estudar, depois de 2004, que eu comecei toda a minha formação, me obrigando a estudar para voltar para o mercado de trabalho, para poder criar minha filha, pagando aluguel. Toda a herança que eu fiquei em 2004 foi um Fusca 73. Que não valia a pena nem fazer inventário. Fosse fazer o inventário, tinha que dar o Fusca de presente. Deus começou uma nova história. E Deus começou a resgatar a minha identidade. Começou a me dar uma nova identidade, porque eu não era mais aquela mulher. Eu precisava me achar de novo, como mulher, como mãe, como serva de Deus, como pregadora da palavra. E foi um trabalhar de Deus muito grande. Eu comecei a estudar sobre comportamento humano, comecei a fazer algumas formações. Depois Deus me deu a oportunidade de fazer uma pós em psicologia, uma pós em neuropsicologia, para entender melhor um pouquinho como é que funciona essa nossa cachola. E quando eu estou estudando sobre isso, a psicologia ensina, quando você está estudando sobre rejeição, principalmente, que existe dentro do ser humano 2 núcleos de trauma. Isso a psicologia diz, 2 núcleos de trauma. E esses 2 núcleos tendem a aparecer na vida do ser humano independente, porque isso é subconsciente, não é uma atitude consciente, mas em algum momento vai se manifestar na vida da pessoa. Às vezes é mais acirrado pela própria história, pelo que acontece, mas a pessoa vai tender a 2 lados, dentro do seu núcleo original do trauma da rejeição. Ou ela vai se tornar uma pessoa sempre com um complexo de inferioridade, de menos-valia, como se fala na psicologia. Ou ela vai se tornar uma pessoa com um apego exagerado a si mesma, que pode se chamar de um egocentrismo terrível, que já quase beira uma psicopatia, que é aquela pessoa que ela se acha melhor do que os outros, se torna arrogante, prepotente, orgulhosa, que para se sentir bem ela tem que pisar nos outros. São 2 polos, mas os 2 polos têm a ver com a rejeição. Tanto aquele arrogante que se acha o mais lindo, a mais linda, a mais bonita, a mais bonita, que pisa nos outros, no fundo, também se sente rejeitado. Então cria essa casca de aparência, mas também está se sentindo rejeitado. Quanto aquela outra pessoa que vai ao extremo, se sentindo sempre abaixo dos outros. E isso sempre me chamou muito a atenção quando eu estudava essa área, porque nem a psicologia explica por quê, pastor. Não existe uma explicação psicológica coerente para isso. Eles só sabem que existe. Estudando pessoas, comportamento, mente, exames, eles sabem que existe, é fato. Mas da onde se originou? Não se sabe. E eu estava um tempo atrás estudando e preparando mais uma vez uma conferência sobre modelos comportamentais, que sempre foi uma coisa que me fascinou. Conhecer os nossos modelos comportamentais, temperamentos, está dentro de um modelo comportamental. Um modelo comportamental é a forma de agir e de reagir de cada pessoa. Tem uma explicação porque que você age e reage desse jeito. Você não se tornou o que se tornou a troco de nada. Tem sempre uma história por trás de tudo. E os temperamentos que eu brinquei aqui, sanguínea, colérica, melancólica, fleumática, que hoje dentro da nomenclatura moderna já nem chama mais assim. A sanguínea é a comunicativa, olha que bonito que ficou. A colérica é executora. A melancólica é analista, analisa tudo, analisa tanto que nem faz nada, que se cansa analisando. E a fleumática é a planejadora. É aquele temperamento mais calmo que tem. Planeja, 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 planeja. Planeja, 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 planeja. Mas para executar é só com o empurrão do Espírito Santo. Isso está dentro de um modelo comportamental que determina muitos dos nossos comportamentos. Quando eu fui estudar mais uma vez, e debaixo de uma promessa que eu recebi do Senhor,
No meio do ano, mais ou menos, eu estava em um seminário muito poderoso de cura, libertação. E Deus usa um profeta que vem ao meu encontro, daqueles homens de Deus, poucos ainda na terra. Sabe, não é aquele que profetiza o que as pessoas querem ouvir, é profeta. E ele me disse: pastora, eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. Eu falei: pois não. Ele me disse: enquanto eu via a senhora orando pelo povo, que eu estava como conselheira nesse seminário, ajudando a orar por pessoas, eu via duas mangas brancas, lindas, largas, e duas mãos lindas que vinham e colocavam um colar no pescoço da senhora. E nesse colar tinha 3 pérolas, como 3 rubis muito grandes, parecia avermelhados, lindo, era uma joia muito linda. E eu perguntei ao Senhor: o que é isso? E o Senhor disse: diga para minha filha que por esse tempo eu darei 3 revelações da palavra para ela. Eu vou dar 3 mensagens reveladas da minha palavra para ela pregar neste tempo. E vai ser diferente de tudo que ela já estudou. Ela vai estar estudando a minha palavra e vai brotar da minha palavra. Uau! E Deus usou ele de uma forma tão poderosa. Ele disse: e eu vi, a senhora vai escrever sobre isso, essas revelações, a senhora vai escrever sobre isso. E eu via a sala da sua casa. Nunca falei. Eu moro num apartamento bem pequeno, irmãs. Tem 2 cômodos, 2 quartos, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. E um dos quartos nós transformamos no escritório. A minha filha hoje já mora sozinha, quis a independência dela, mas eu passo lá todo dia. Mas ela pensa que ela está independente. E eu não consigo escrever ou ter criatividade escrevendo olhando para uma parede. Isso é coisa para melancólica e fleumático. Melancólicos gostam de ficar absortos nas ideias e pode ficar sentadinho tranquilamente olhando para uma parede o dia inteiro, e trabalham e são produtivos. Eles gostam de silêncio, de quietude. Um sanguíneo, se você botar olhando para a parede, é como se você tampasse toda a criatividade num temperamento sanguíneo, comunicativo. Eu, no meio de gente, que as minhas ideias brotam, a minha criatividade volta. No alvoroço, meu Deus, eu tenho ideias fantásticas. Se eu ficar sozinha é uma luta para mim, eu não gosto. Eu fico bem, não tenho problema nenhuma, mas a minha solidão dura no máximo um dia. De noite eu já quero ver gente. E eu tô nesse meu apartamento, quando Deus me deu o livro Mulheres com um Propósito, depois vocês vão conhecer, está ali atrás, vai estar ali atrás. Eu não conseguia escrever esse livro dentro do escritório nem no meu quarto. Eu escrevi mais da metade desse livro de madrugada. Sanguíneos são criativos da tarde para a noite. Isso é um padrão também, né? E eu ia para a sala do meu apartamento, e eu moro no 2º andar, e na frente da minha mesa de jantar tem uma porta de vidro que abre para uma sacada, e ali daquela sacada eu vejo o céu. E quando eu comprei esse apartamento, o terreno da esquina estava baldio, depois foi vendido. Quando eles começaram a construir, eu orava com a mão na cabeça, eu dizia: Jesus, não deixa construir um prédio aqui para tapar a minha visão. O sangue de Jesus tem poder. Não pode passar da minha sacada, Jesus. Tu não deixa eles construir nada que passe na minha sacada, que eu vou ficar dentro de uma prisão. E Deus foi tão misericordioso que eles construíram um conjunto de... Como é que fala? De geminados, né? Não sei se fala aqui também, aquelas casinhas de 2 andares, uma do lado da outra. Então o telhado fica exatamente na minha sacada e eu continuo vendo o céu. Aleluia, porque Ele é bom. Logo Ele vai me dar uma casa, então não tem problema, eles podem construir para cima. Mas enquanto eu morar lá, eles não vão construir, em nome de Jesus, que eu preciso ver o céu. E eu me inspiro, seja de dia ou de noite. Se eu abrir a sacada e vejo o céu, para mim é uma inspiração e brota. E Deus usa esse profeta e diz: eu te vejo na sala da sua casa, e tem uma mesa de vidro, e você está sentada na cabeceira dessa mesa. E da cabeceira da mesa onde você se senta, você olha para frente e você vê o céu. O Pai conhece cada detalhe da tua casa, da tua história. Ele conhece os pormenores da nossa vida. E Deus usa esse homem e diz: e quando tu estiver lá escrevendo,
e estudando a palavra e olhando para o céu, vai vir essas revelações. Então de vez em quando eu estou sentadinha lá olhando para o céu, falo: Senhor, estou aqui, pode mandar a revelação. Mas Ele manda quando Ele quer. Uma já veio e respondeu essa minha dúvida. Quando eu estou estudando para uma conferência esse ano, e eu vou falar de um assunto que de certa forma eu conheço, domino, mas eu não consigo, irmãs, eu não consigo saber que eu vou ministrar a palavra de Deus para alguém e trazer alguma coisa pronta. Eu posso conhecer sobre identidade, mas eu fui falar para o Pai o que Ele queria que eu falasse para você hoje. E seja numa folha de papel rabiscada, tenho caixas e caixas de folhas assim, seja no iPad, seja no telefone, eu vou anotar o que Ele me deu para esse tempo, porque você não é qualquer um. A noiva de Cristo merece respeito. A noiva de Cristo é única, e em cada lugar tem uma revelação de Deus para aquele momento. E quando eu estou estudando e tentando discernir, porque é outra coisa que a psicologia também não explica. Como analista comportamental, quando você estuda temperamento, você sabe que ele tem dois polos. Ele tem características boas e tem característica bem ruim que precisa ser trabalhada. Ok, a gente sabe disso. O seu Hipócrates na Grécia foi o primeiro a registrar sobre temperamento. Mas ele não explica de onde vem essas coisas ruins. A primeira revelação que eu tive há muitos anos atrás é que eu entendi que ninguém transforma um temperamento. Você modela ele. É isso que o coach moderno diz: você não transforma. Mentira, você só não transforma se você não tiver o Espírito Santo na sua vida. Porque se o Espírito Santo entrar na sua vida, essa parte ruim do teu temperamento precisa ser amenizada, esmagada. Porque Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E uma das coisas que eu entendi, está lá no meu livro, é que se você fizer um paralelo, você pegar todas as partes ruins, os pontos negativos, digamos assim, do seu temperamento. Por exemplo, a sanguínea. Parte boa da sanguínea, temperamento sanguíneo, que é um predominante. A melhor característica da sanguínea é a simpatia. Ela vive com os dentes arreganhados, ela ri por tudo e por nada. E se tu começar a rir, ela já acha graça de tu estar rindo. Extremamente simpática, está sempre feliz. Se ela estiver depressiva, ela fica 3 horas ruim, nas próximas 3 ela já dá um jeito de ficar boa de novo, porque nem ela suporta o mau humor dela. Então, sanguínea é extremamente simpática, conversadora. Quando você conhece uma sanguínea assim de cara, é impossível você não gostar dela, até ter que conviver com ela. Aí vai aparecer o que tem de ruim também. Mas sanguínea é simpática, sorridente, otimista, para frente, uma pessoa alegre, sempre procura ver o lado bom da vida. Mas os pontos negativos: fala demais, conversa com uma sanguínea que não é dominada ainda pelo Espírito Santo, não é uma conversa, é um monólogo, só ela fala. Só ela fala. Sanguínea tem um caso muito sério com horário, ela vive atrasada. Ela quer ser pontual, mas ela vive atrasada. Marca 50 compromissos, esquece a metade. Acaba sendo uma pessoa que não dá para confiar muito nela se ela não for tratada pelo Espírito Santo, eu estou falando. Está entendendo, né? Aí você pega esses pontos ruins, que não dá para confiar, está sempre atrasada, fala demais, ou meio descontrolada. Ela é consumista por natureza. Não pode ver uma placa chamada promoção. Compra até o que não precisa. Depois que chega em casa, descobre que tinha uma sandália igualzinha que ela comprou de novo na promoção. Por aí afora. Se você pegar essas características e você pegar o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, paz. Sanguínea extremamente agitada, ansiosa por natureza, não tem sossego. Longanimidade, bondade. Mas tem uma última coisa no fruto que eu acho fantástico: domínio próprio.
Uau! Se você pegar todos os pontos fracos de um temperamento, você vai ver que na verdade são ações pecaminosas. São ou não são? São. Uma pessoa impaciente, ela acaba cometendo pecado pela sua impaciência, porque é facinho ela vira uma murmuradora. Uma pessoa descontrolada, compulsiva, arruma um monte de encrenca para a vida dela, destrói a vida financeira, não administra bem o que Deus dá para ela. Uma pessoa que não consegue cumprir horário, como é que uma pessoa dessa vai ser uma pessoa confiável? Olha, eu podia destacar muitas coisas, aí você vai ver que o fruto do Espírito existe justamente para tratar aquilo que sozinho nós jamais conseguiríamos tratar. Por isso que é impossível uma pessoa que conhece Jesus continuar sendo do mesmo jeito. Alguma coisa está errada. Antes de conhecer Jesus, tudo bem. Agora, depois que aceitou Jesus como Salvador e diz que tem o Espírito Santo, mas os seus comportamentos continuam como antes, tem alguma coisa errada, não pode. Está vivendo a música da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela! Que isso? Você pode ter nascido assim, crescido assim, mas se encontrou com Jesus. Agora tem uma identidade dele para você. Não vai morrer assim, de jeito nenhum. Quando eu estou estudando sobre tudo isso, sentadinha na minha mesa, no meio desse ano, e eu estou questionando, Deus, por que tem essas coisas negativas no temperamento do ser humano? Da onde que veio isso? Psicologia não diz, só diz que existe. Me lembrei dos 2 núcleos também de rejeição. Falei, Senhor, da onde que veio esse núcleo de rejeição? Como assim? Existe, mas não sabe de onde veio? Se não tem explicação na psicologia, tem que ter uma explicação na palavra. Porque se a ciência não explica, a palavra explica. E quando eu estou pensando sobre isso, o Espírito Santo me lembra. E ele diz para mim, volta às origens. Eu falei, volta às origens é voltar no Éden. Voltei para Gênesis e abri Gênesis. E eu quero que você abra comigo. Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. E o verso 22 que diz assim: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal, e agora para que ele não estenda a sua mão, e não tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual ele fora tomado. E assim expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava para todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Quando eu leio isso, estudando a palavra, eu falo, uau, o que o Senhor está querendo me mostrar aqui? O Espírito Santo me diz, filha, foi aqui que pela primeira vez o ser humano provou o que é rejeição. Ele entendeu tudo errado, porque Satanás é oportunista. Ele não entendeu que Deus colocou ele para fora do jardim para protegê-lo. Ele entendeu que Deus estava punindo ele porque ele havia desobedecido. Veja se não é a mesma tática que Satanás faz até hoje com a gente. Aqui está a revelação. Deus diz que colocou eles para fora do jardim, para que eles não comessem da árvore da vida no seu estado pecaminoso e não vivesse para sempre. Se eles comessem da árvore da vida no estado pecaminoso, o homem estaria condenado ao inferno, sem ter fiança, sem ter resgate. A Bíblia diz que ele já tinha o cordeiro preparado antes da fundação do mundo, e o cordeiro precisava ser morto, derramar seu sangue para comprar o homem do poder do pecado. O preço para comprar o homem do poder do pecado seria o sangue inocente do Filho de Deus, que seria derramado. Mas se o homem vivesse para sempre, como haveria remissão por pecados? Você consegue entender?
Que grande mistério é esse? Então, quando Deus coloca o homem para fora do jardim, Deus não estava punindo, Deus estava protegendo o homem para que ele não perpetuasse eternamente um estado de pecado. Quando Deus me fala isso, eu falei, uau, leio a Bíblia desde criança, já estudei tanto a palavra. Se não tiver uma revelação, se o Espírito Santo não revelar, mas sabe como que a revelação vem? Quando você tem fome e sede da palavra. Faz 46 anos que eu leio Gênesis, e faz 46 anos que eu digo, Senhor, sempre tem uma coisa a mais. O que eu não entendi daqui ainda, o que eu não absorvi daqui ainda, me mostra, me revela. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não me enjoo da tua palavra, eu quero mais. Aqui tem as respostas da vida. Essa para mim foi a resposta de Deus. Da onde vem a parte ruim do nosso temperamento, do pecado, e da onde vem esse polo de rejeição que todo ser humano carrega dentro de si, ou para se sentir sempre abaixo de outras pessoas, ou para se sentir acima de outras pessoas. Satanás é extremamente radical. Se você conhecer a palavra, você vai entender que Deus é um Deus equilibrado. A Bíblia ensina sempre o equilíbrio. Satanás é radical. Se Satanás não te ganhar na baixa autoestima, ele vai tentar te botar lá em cima num pedestal e fazer você acreditar que é melhor do que as outras mulheres, que você é você. Você está entendendo? Radicalismo vem de Satanás. Deus é um Deus equilibrado. Quando você entende quem você é em Deus, a sua identidade em Deus, você precisa orar e dizer, Deus, eu quero ser a minha melhor versão. Eu não quero estar acima de ninguém, mas não aceito estar abaixo de ninguém. Eu quero ser a mulher que o Senhor me criou para ser, na melhor versão dela. Quando eu entendi isso, você consegue entender por que é que o Novo Testamento e o texto que nós lemos hoje vem declarando que só aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador, porque você lê aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nem todas as pessoas que estão na terra são filhos e filhas de Deus. Essa é a maior mentira que Satanás quer que todo mundo acredite que é filho e filha. Todo ser humano é criatura de Deus depois do pecado. Criatura de Deus, não filho e filha. Para ser filho e filha, precisa aceitar o sacrifício de Cristo, nosso irmão mais velho. A Bíblia diz que nós fomos feitos filhos pela adoção. A adoção, através do sangue perfeito de Cristo derramado, nós nos tornamos filhos. Todos são criaturas, mas filhos e filhas é só quem o recebe como Senhor e Salvador. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, o texto áureo da Bíblia diz o quê? Porque Deus, de tal maneira que deu, para que todo, entendeu? Ele deu seu único filho, e ele amou o mundo todo. O mundo todo está salvo? O mundo todo está salvo? Quem é salvo? Quem é salvo? Aquele que crê. Você crê com o coração e você confessa com a boca, a Bíblia diz. Oh, coisa linda! Crê com o coração e verbaliza com a boca. Por que você verbaliza com a boca? Porque o mundo espiritual é real. Creia você ou não, o mundo espiritual é real. Assim como eu estou aqui pregando para você, você está aí sentadinha, está me vendo, e eu estou vendo você aqui, agora. O mundo espiritual é real. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, eu tenho certeza que nós veríamos anjos ministradores de Deus aqui neste lugar, que vieram para ministrar essa palavra, para trazer entendimento, para tirar o medo, a dúvida, para tirar aquele medo ruim que tem dentro de você, dizendo que você não serve para nada, não presta para nada. Mas o Pai te trouxe aqui para você entender que você é filha. Se você o recebeu, você é filha. Mas nós veríamos também
não só os anjos do Senhor. Nós veríamos anjos caídos, que são espíritos destruidores, chamados também como demônios. Nós veríamos eles lutando o tempo inteiro, batalhando, guerreando, querendo chegar perto, querendo soprar as mentiras dele na nossa mente, para nos fazer desacreditar de quem nós somos em Deus. Você imagina como fica o coração do Pai, que enviou o Filho dele, deu o sangue dele para te salvar, e para te garantir. Ele não precisa mais provar para mim e para você, a palavra dele já prova. Se Deus não quiser nunca mais falar conosco através de um profeta, Ele não precisa falar. A Bíblia Sagrada é a maior profecia que existe sobre a face da terra, e está aqui escrito. Se está aqui escrito, é a verdade. Esse livro enfrentou as maiores perseguições, foi o livro mais odiado, mas é o livro mais amado. Foi o livro mais impresso, continua sendo, mas é o mais queimado, rasgado. Mas continua aqui, Deus está preservando, porque este livro é a verdade do coração do Pai para os seus filhos. E esse livro está dizendo que a todos quantos creram, não só creram, confessaram. Por que a gente precisa confessar? É audível, pastora? É audível. Toda vez que uma pessoa disser para você: eu quero receber Jesus como meu Salvador, pare tudo o que você estiver fazendo e ore junto com ela em concordância. Faça ela verbalizar, faça ela dizer: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu recebo o sangue dele, que me lava e que me limpa de todo pecado. Eu confesso diante de Deus e diante dos homens que só Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Isso precisa ser confessado. Os demônios têm que ouvir quando uma pessoa sai da treva e diz: eu confesso Jesus como meu Salvador, porque nesse momento que ela confessa, acontece o novo nascimento. Enquanto não confessa, não verbaliza, não fala, não aceita, a Bíblia diz que o espírito do homem e da mulher, nós somos feitos de corpo e espírito. Toda pessoa que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, ele está vivendo só no corpo e na alma. É o ser humano almático que anda por aí. É a alma, as emoções que dominam essa pessoa. Mas quando ela recebe Jesus como Salvador, ela está completa, porque o espírito que estava morto nos delitos e pecados, por causa do pecado original, o espírito do homem e da mulher está morto. Por isso que você fala para uma pessoa que não recebeu Jesus como Salvador: meu amigo, o Senhor tem uma vida nova para você. Deus não quer te ver na promiscuidade. Deus tem uma alegria que vai além da bebida, da droga, do álcool. Ele olha para tua cara e fala: você está doido, cara, você está louca. Onde já se viu isso? Porque eles não conseguem absorver a verdade da salvação. O evangelho da cruz é loucura para quem não tem o Senhor, mas para nós que temos o Senhor, é o poder de Deus. O novo nascimento acontece quando a pessoa declara: estava morto, mas o espírito dela é revigorado pela palavra, quando ela entende que ela precisa do Salvador, e aí ela verbaliza: eu recebo como meu Salvador, eu recebo o teu sangue que foi derramado. É como que num ato instantâneo o espírito estava morto, opa, fica vivo. Por que é que a pessoa aceita Jesus como Salvador hoje? Dali a algumas horas ela está procurando alguém que já é crente mais tempo, e ela diz: ei, mas como é que eu faço para orar? Ei, eu vi vocês falando uma língua que eu não entendo, mas parece que é tão gostoso. Como é que eu faço para receber isso? Meu Deus, como é que pode que eu não entendia? Agora eu entendo. Como é que eu fazia aquilo? Agora eu não quero mais fazer. Por quê? Porque agora tem um espírito que está vivo e está se comunicando com o Pai, que é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quem não recebeu como Salvador não consegue ouvir a voz do Pai. Você está entendendo? Você está entendendo porque que Satanás bagunça tanto a nossa identidade? Mas você já recebeu Ele como teu Senhor e Salvador? Quantas aqui já confessaram com a sua boca: só Jesus é meu Senhor, só o sacrifício dele me lava? Se você já fez essa confissão, você é filha. Você não é mais criatura, agora você é filha. Mas por que é que, como filha, muitas vezes a gente continua se comportando como escravo?
E eu quero encerrar essa pregação nessa noite, porque eu quero orar por você. Mas eu quero encerrar essa mensagem pedindo para você, quando você for para casa, abra a Bíblia, se possível ainda hoje, no Evangelho de Lucas, e leia sobre a parábola do filho pródigo. Ali você vai entender 2 filhos de um mesmo pai. Um sabia que era filho, o outro viveu uma vida inteira achando que era escravo. E pior que aquele que sabia que era filho faz as piores coisas. É o que mais fere o coração do pai. Mas ele tinha certeza que ele era filho. Ele está desgostoso na casa do pai, mas ele sabe quem é o pai dele. Ele sabe que o pai é pai, e ele sabe que ele é filho. E um dia de tão desgostoso que ele estava, ele pede a herança dele. Um filho que pede a herança de um pai e de uma mãe viva está dizendo o quê? Está demorando para morrer, né, velho? Dá para adiantar minha herança aí? É mais ou menos isso. Na cultura judaica, se um filho fizesse um pedido desse, e a comunidade onde eles morassem soubesse, ele seria escorraçado. E se o pai atendesse o pedido de um filho desse, o pai seria escorraçado. Mas esse filho tem a ousadia de chegar para o pai e dizer: me dá minha parte da herança. Eu estou tão desgostoso contigo, e como tu não morre mesmo, eu quero viver a minha vida com meus amigos. Me dá minha parte da herança. E mesmo com o coração partido, o pai deu a parte da herança e deixou ele embora. Você está entendendo? Porque o pai quer filho que conviva e que se relacione com ele, filhos que o amem e que queiram estar perto dele. O pai não te quer obrigada. Você está entendendo que quando você faz as coisas obrigada, você não alegra o coração do pai? Até a oferta, até o dízimo, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com. Então, se não for com alegria, nem dá, querida, porque não tem recompensa nenhuma. Você está entendendo? O que a religião fez conosco, o espírito de religiosidade que anda por aí, manda as pessoas fazer as coisas obrigada. Coloca às vezes dízimo, oferta como uma questão de salvação. Não entendeu nada ainda de princípio da palavra. Quem não entendeu dízimo e oferta não entendeu nada de princípio da palavra. Não vim aqui para falar disso não, queridas, fica tranquila. Mas na nossa igreja eu ensino que dízimo é fidelidade. Não é devolver 10%, na verdade 100% que eu tenho é do Senhor. Se você não entender que tudo que você tem é do Senhor, então você não vai entender o que é filha também. Porque quem é que dá as coisas para nós? Não é o pai? Se o pai não desse vida, pronto, primeiro que nós não existia. Marido e mulher, quando juntam o óvulo com o esperma, pode gerar uma bolinha de carne. Mas o espírito que traz vida para o ventre de uma mulher, só Deus é capaz de soprar. Ninguém sabe fazer criança. Na verdade, marido e mulher oferece a Deus o seu corpo para trazer uma outra vida à existência. Mas quem gera vida é Deus. Só Ele pode dar e só Ele pode tirar, acabou-se. Então, primeiro que nós nem tínhamos nascido. Ah, mas é que eu estudei, eu me esforcei. Bom, se você não tivesse saúde para isso, inteligência, não tinha nem como se esforçar e nem como estudar. Se Ele não tivesse te guardado de tudo que Ele te guardou, se Ele não abrisse as portas, nada do que você tem, você teria, muito menos eu. Então, quando eu tenho para dizimar, era para mim vir pulando de alegria. Na nossa igreja eu tenho ensinado isso. Já estão começando a vir dançando para dizimar e ofertar. Meu sonho é igual aqueles africanos, que eu sou doida por africano. Eu tenho uma negona interior dentro de mim. Ah, só pode. Só pode. Porque eu amo aquela alegria deles fazer, de trazer o que não tem, mas a alegria deles de poder ofertar alguma coisa ao Senhor. Tudo que você der ao Senhor foi porque primeiro Ele te deu. Tudo. É igual aquele filhinho, aquela filhinha que quer dar um presente no dia dos pais e vai lá assaltar a carteira do papai. Aí vem no dia dos pais com o cartão, com o presente. Comprei pro papai, é o papai que está pagando o presente. É mais ou menos a mesma coisa que a gente faz. Tudo que você der foi porque primeiro Ele te deu. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem.
Acabou-se. Sabe qual é a única coisa que você pode dar a Deus? A única. Por isso que Ele procura. A única coisa que você pode dar a Deus é a sua verdadeira adoração. É a única coisa que não veio dele, está dentro de você, e você só dá se for verdadeira, porque também se é falsa Ele não recebe. Por isso que diz, a palavra diz, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É a única coisa que dá para dar para Deus. Então dízimo para mim é fidelidade. É a mesma coisa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deixa eu ficar com 90 e diz, traz 10% à casa do Senhor para que haja mantimento. Se eu não aprender a administrar os 90, não é o 10 que vai mudar a minha vida. Pode esquecer. Mas não é isso que Satanás diz para as pessoas que vai dizimar? Ah, mas não pagou aquela conta. Vai ter coragem, vai dar R$200 de dízimo. Se dá 200 é porque o pai deu 2.000. Quem não é fiel para dar 100, 50 ou 200? Ah, mas o dia que Deus me der, mentira! Vamos parar de ser mentiroso. Que a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não é no muito. E a Bíblia é a verdade. Se é ruim de dar 200, irmão, imagina dar 2.000. Se é ruim de dar 2.000, imagina dar um dízimo de 20.000. Se Satanás diz esse 200 dava para pagar a luz, no 2.000 ele vai dizer dava para pagar a prestação de um carro, no 20.000 ele vai dizer dava para tu dar a entrada e quase pagar um carro. Você está entendendo? Quando você descobre identidade, você descobre todas essas verdades. Oferta é onde prova generosidade, não é no dízimo. O dízimo é 10%, o pai estipulou. A oferta não, a oferta é para provar o coração. E é sobre a oferta que Paulo escreve, dizendo assim: aquele que pouco semeia, mas aquele que muito semeia, muito colhe. Quer provar a generosidade do teu coração? Experimenta olhar como é que você oferta. É estreito o negócio. Abre a carteira, vou tirar esse R$2 aqui amassado mesmo, joga ali dentro da salva, leva lá na frente. Tem um 100zão lá bonito. Não, mas esse 100 não. Eu tenho tanto testemunho assim para contar. Mas isso é uma vida de aprendizado, né, irmãos? Tá nova ainda, né? Vai aprender. Não foge do processo. Quando você começa a aprender essas coisas, você começa a ver a tua vida fluir num outro nível. Num outro nível. E num outro nível. E num outro nível. Aí você vai entender o coração do filho mais velho do pródigo. O pai é tão cheio de misericórdia que o pai não quer amarrar ninguém. O pai dá herança. Ele vai-se embora. A Bíblia diz que ele vive dissolutamente. E no instantinho ele gasta tudo que o pai deu para ele. E quando o dinheiro termina os amigos, termina a alegria. A Bíblia diz que ele desejava encher o estômago dele. A Bíblia não diz que ele come lavagem, mas a Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas que ele dava para os porcos. Mas nem aquilo ele podia comer, porque ele tinha um senhor sobre a vida dele. Por isso que ele só desejava, mas ele tinha que alimentar o porco, nem aquilo ele podia comer. Aí lá na miséria, ele se lembra. Ele se lembra que ele tem pai. Leia o Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo, você vai ver quantas vezes ele fala pai. E ele diz: na casa do meu pai tem abundância, até os empregados do meu pai comem melhor do que eu estou comendo. Levantar-me-ei e eu vou ter com o meu pai. E quando eu chegar no meu pai, ele vai ensaiando, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra ti, contra o céu. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. Ele ensaia o discurso, mas ele ensaia o discurso dizendo: eu vou dizer para o meu pai, eu vou chamar meu pai de pai, porque ele é o meu pai. E ele volta correndo. E quando ele chega na cidade, na vila, na rua, sei lá, o fato é que o pai estava esperando ele. Que se o pai não vai receber ele nem para casa podia voltar.
Ele ia ser escorraçado da porta da cidade. Mas todo dia o pai está lá esperando ele, está lá esperando ele. O dia que ele aponta na esquina da rua, penso eu, o pai sai correndo e o pai vai fazer a reconciliação ser pública, para que todos vejam que é ele que está recebendo o filho de volta. A Bíblia diz que ele pula no pescoço do pai, o beija, e ele só consegue dizer as primeiras frases, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado como teu filho. Quando ele vai dizer, me recebe como teu empregado, o pai não deixa ele dizer. O pai chama os empregados e diz, traz o anel de novo, traz um calçado novo para o pé, traz uma veste nova, vamos fazer uma festa, busca o bezerro cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E eles começam a festejar, o pai recebendo o filho. Aí vem o irmão mais velho do campo, aquele que sempre foi filho, mas viveu a vida inteira como empregado e como escravo. E é aqui que eu quero encerrar. E ele não consegue se alegrar com o pai, muito menos com o irmão miserável que voltou. Vai fazendo uma análise aí. Quem é você nessa história, minha linda? Se você não consegue se alegrar com o que o pai se alegra, se você não consegue se alegrar quando um perdido é achado, quando um desviado volta, tem alguma coisa errada com o nosso evangelho. E o pai precisa ir lá reconciliar o filho mais velho também, porque ele também estava perdido, só que ele estava perdido dentro de casa. Ele não tinha ido para o mundo, ele nunca fez o que na verdade ele queria fazer. Só que ele não tratava o pai como pai. Quando você vai ver a fala do pai com o filho mais velho, você não vê uma vez ele chamar o pai de pai. O errado, o torto, chama pai o tempo inteiro. O certinho nunca chama o pai de pai. E o pai diz, filho, e ele diz, que barulho é esse? Alguém diz, o teu irmão voltou. E quando o pai vai falar com ele está com o coração cheio de mágoa, de dor. E ele diz, eu te sirvo todo esse tempo, e tu nunca me deu um cabrito para mim se alegrar com meus amigos. Esse teu filho, não é mais nem irmão dele, esse teu filho pegou a herança, gastou tudo dissolutamente, e quando ele volta tu faz uma festa, e tu dá o bezerro cevado para esse teu filho. E aí o pai precisa lembrar ele que ele é filho. E o pai diz, filho, tu sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é teu. Agora era mister se alegrar pelo teu irmão, porque ele tinha se perdido e foi achado, ele tinha morrido e reviveu. Entra para casa e vamos se alegrar. Ele só consegue se reconciliar porque o pai vai ao encontro dele também. Você consegue entender? Tem duas questões aqui. Quem está com o pai e quer ir embora, o pai não segura, e o pai não vai atrás, o pai espera. O primeiro passo vai ser daquele que foi embora, precisa voltar. Quando se levanta e volta, não precisa nem chegar em casa. Sabe por quê? Porque o pai conhece a motivação do coração. Quando ele diz, levantar-me-ei e eu vou ter com meu pai, ele chega perto, o pai sai correndo e vai buscar. Eita glória, ele queria, agora eu vou buscar. Mas aquele que está perdido dentro de casa, o pai vai ao encontro dele, e o pai diz, você precisa se alegrar, e você precisa entender que tudo que eu tenho é seu. A todos quanto o receberam, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você já o recebeu como Salvador, você é filha. E o Senhor me mandou aqui nessa noite para começar essa conferência te lembrando que você é filha.
Mas se você é filha, você precisa se comportar como filha, não como escrava. Talvez Satanás tenha soprado tantas mentiras no teu ouvido e tem distorcido a tua identidade. Você é uma filha que não se acha filha, não se acha merecedora, tem dificuldade de aceitar o abraço, o cuidado do pai, tem muita dificuldade de aceitar aquilo que o pai diz que tem na tua vida e quer fazer na tua vida. Pois eu vim aqui como profeta de Deus nessa noite para te dizer: te levanta para ter um encontro com o teu pai, porque o teu pai marcou essa conferência, e de hoje até domingo ele vai tratar a tua identidade, restaurar a tua identidade, vai trazer mulheres de Deus aqui que vão reforçar o que eu estou falando hoje para você. Você é filha e precisa entender que é filha, e precisa se levantar como filha e se comportar como filha e declarar que é filha e viver como filha, porque o pai já pagou um alto preço pela tua vida para você se tornar filha. Fica de pé em nome de Jesus. Há uma presença tão maravilhosa do Pai na casa. Enquanto você começa a orar no Espírito agora, enquanto você começa a declarar para o Pai que você entendeu a voz dele aqui nessa noite, não se disperse agora, não se movimente agora, por favor. Momento santo, esse é o momento da oração. Tem milagres sendo liberados aqui nessa noite. Eu quero perguntar se porventura tem alguma mulher aqui nesse ambiente. Eu não sei o que aconteceu com você, minha preciosa, mas quem sabe você está andando distante do Pai. Eu não sei o que aconteceu que entristeceu o teu coração e você pegou a sua herança e foi-se embora. Quem sabe está andando longe das promessas, longe do caminho. Eu não vou te chamar de desviada não, porque eu sei que o Pai tem falado ao teu coração, e se você está aqui, é prova que você ainda consegue ouvir a voz do Pai. Mas se você está fora do teu chamado, da tua identidade, eu quero te convidar a vir aqui à frente hoje, renovar a tua aliança com o Pai, pedir perdão para o Pai e dizer: Pai, me aceita de novo como filha. Eu reconheço que sem ti eu nada sou. Se você está aqui ouvindo a voz do Pai e está com a tua vida desalinhada com o propósito dele, entristecida, parada, você tem ouvido as mentiras de Satanás, hoje você ouviu a voz do Pai, sai do teu lugar em nome de Jesus. Chega aqui à frente desse altar, porque eu quero orar por você. E eu quero pedir ao Pai que te receba de novo nos braços dele nessa noite. Eu quero pedir ao Pai para colocar um novo anel no teu dedo, um calçado novo, uma veste nova, escrever uma nova história para você. Mas o primeiro passo quem tem que dar é você. Se você quer reconciliar com o Pai, sai do seu lugar agora. Se tem alguma mulher aqui que ouviu essa mensagem, ouviu a voz do Pai e está dizendo: pastora, eu nunca fiz uma oração de verdade na minha vida, entregando, declarando que eu recebia Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu venho na igreja, eu conheço a Bíblia, mas eu nunca orei declarando com a minha boca, recebendo Ele como meu Senhor. E eu fiquei com uma vontade de fazer isso. Então esse é o momento, querida, não tenha vergonha. Saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Sai do seu lugar agora e chega aqui à frente. Eu quero orar junto com você, e você nunca mais vai ter dúvidas que você é uma filha do Pai. Tem alguma mulher aqui para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Declarar com a sua boca. Talvez você recebeu um convite para vir aqui. Talvez você diga: pastor, eu tenho a minha religião. Eu não estou falando de religião, querida. Eu estou falando de declarar com a sua boca que você recebe Jesus Cristo como teu Senhor, e que você recebe o sangue dele que te lava e que te limpa de todo o pecado. Se você deseja fazer essa oração, sai do seu lugar agora. Eu quero muito orar por você. Eu escuto o Espírito Santo falando em corações aqui,
E se você ouviu a voz dele, não fique com vergonha. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui tem pessoas que querem orar por você, que querem te ajudar a alinhar a tua vida com o coração do Pai. Se você está aqui e o teu coração está ardente com desejo de fazer essa oração, sai do teu lugar agora, nós queremos orar por você. Todas. Está vindo uma moça, uma senhora, eu vou esperar ela chegar aqui. Cadê o teu glória a Deus? Cadê o teu aleluia? Chega aqui, minha linda, chega aqui. Eu gostaria que uma irmã abraçasse ela. Ninguém vai orar sozinho aqui, aleluia. Que coisa linda, com lágrimas nos olhos. Ela chega diante do Pai. O Pai tem encontro marcado. Tem mais uma preciosa chegando aqui. Cadê o teu glória a Deus? O teu aleluia? Já começou uma festa lá no céu. Isso é festa. É ver filhas entendendo a sua identidade de filhas. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Eu quero orar. Sai do seu lugar se você não tem certeza até hoje da sua salvação. Pastora, eu não lembro se eu fiz essa oração. Sai do seu lugar agora, não volte para casa do mesmo jeito não. Eu quero orar com você agora. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar por essas mulheres preciosas. Mas eu quero orar também. Eu quero que você saia do seu lugar imediatamente. Se você ouviu a voz do Pai falar com você, você não tem se comportado como filha. Você entendeu que é filha, mas você não tinha compreendido. E hoje você sabe que precisa se posicionar diferente. Sai do teu lugar agora e chega aqui à frente para fazer um propósito com Deus na tua vida agora. E dizer: Pai, a partir de hoje eu não vou mais duvidar da minha filiação de filha. Pai, eu quero receber a partir de hoje tudo que Tu tens para mim como filha. Eu quero orar por você. Eu quero que você chegue aqui à frente agora, debaixo da declaração desta palavra que nós ministramos. Eu quero orar para que identidades sejam restauradas. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus e chega aqui à frente. Eu quero orar por você, e o Pai vai curar a tua identidade, esse sentimento de inferioridade, essa mentira de Satanás que tem feito você se sentir menos do que você é, que não deixa você acreditar naquilo que Deus já tem falado sobre a tua vida, sobre a tua história. Não perca esta oportunidade, querida. Se eu fosse você, eu já estava correndo aqui para receber essa oração debaixo da autoridade dessa palavra. Nós vamos orar nessa noite, e de amanhã em diante você já vai estar com o coração diferente para receber aquilo que o Pai vai ministrar. Fecha os teus olhos agora. Eu gostaria que todas fechassem agora os seus olhos. Não se distrai com mais nada dessa terra. Você pode ficar de pé como você quiser. Eu gostaria que essas duas preciosas que vieram aqui receber Jesus como Salvador. Olha aqui para a pastora Sara, só um minutinho, minha linda. Como é que é o seu nome, meu amor? Nice. Como é o nome dessa preciosa aí, minha irmã? Oh, que lindo. Glória a Deus. Nice. Eu gostaria que vocês repetissem assim. Se tiver alguém ainda que nunca fez essa oração, repete assim com a pastora: Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero declarar que eu recebo o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Eu recebo hoje, Senhor, o Teu sangue que me lava e me limpa de todo o pecado. Eu reconheço, Senhor, que por mim mesma eu não consigo ser salvo, e é por isso, Senhor, que eu Te peço perdão hoje de todos os meus pecados, e eu recebo o Teu perdão, Senhor. Eu sei que eu não mereço, mas é a Tua graça, e eu quero receber a Tua graça. Escreve o meu nome, Senhor, lá no céu, no livro da vida. E o dia que eu partir dessa terra, eu quero me encontrar contigo, meu Pai. Eu recebo hoje a Tua paternidade sobre a minha vida, e eu declaro diante de Deus e no mundo espiritual que eu tenho um Pai, e o meu Pai é o Senhor.
E a partir de hoje, eu vou viver como tua filha nessa terra. Eu oro em concordância, em nome de Jesus. Jesus, eu oro agora em concordância com essas filhas que declararam agora, que te recebem como Senhor e Salvador. A tua palavra diz, Senhor, que o que dois concordar e ligar nessa terra acerca de qualquer coisa vai ser ligado no reino celestial. E nós ligamos em concordância a confissão das tuas filhas agora. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa ligar aí no mundo espiritual, porque aí é só o Senhor que pode fazer. Que o Senhor dê o seu sim, o seu amém, e que a tua palavra se cumpra sobre a vida delas, para a glória do teu nome, Pai. Amém e amém, Senhor Jesus. Agora eu quero orar por todas essas que precisam ter a sua identidade de filha resgatada. E eu gostaria de chamar uma das irmãs que estão aí. Cada uma de vocês eu gostaria que viesse aqui abraçar uma dessas mulheres aqui. Que nenhuma delas ficasse sozinha aqui na frente. Que coisa linda, é assim. Conferência de mulher é assim, a gente tem que trabalhar, botar em prática o que nós já recebemos. Tem umas que estão de joelho. Eu estou esperando que uma mulher de Deus aí, isso, oh, coisa linda, essas moças abençoadas. Tem mais uma aqui que precisa, tem mais uma de pé aqui, ó. Elas estão precisando de um abraço, de uma filha que abrace elas como filhas. Isso, aleluia, aleluia. Churimi cantori manda ramassou. Daquilo que tu tem, tu vai repartir com ela agora. Do que Ele colocou em ti, eu quero que tu reparta com ela agora. Tem algumas mulheres que ainda estão ali na cadeira. Eu queria que aonde tiver uma amiga que está perto assim, com muito carinho, coloca a mão no ombro de uma amiga que está perto de você. Isso. Eu queria que você orasse com alguém. Alai amando e amandarai, uricandarai. Daquilo que você recebeu, você vai repartir com alguém. E daquilo que ela tem, ela vai repartir contigo. Não deixa nenhuma mulher orar sozinha agora. Coloque a mão sobre o ombro de uma amiga. Comece a declarar sobre a vida dela que ela é filha amada do Pai. Permita ela declarar sobre a tua vida o quão amada do Pai você é. Comece a orar pela tua amiga agora e comece a dizer: você é uma filha amada do coração do Pai. Você é uma filha amada do coração do Pai. Receba esse amor do Pai. Você que está aqui na frente, minha linda, eu declaro sobre a tua vida: você é uma filha amada do coração do Pai. Não aceite mais sobre a tua vida as mentiras de Satanás. Nós estamos dando uma ordem agora no mundo espiritual, que toda mentira de Satanás caia por terra agora. Toda seta do adversário contra a mente dessa mulher, que está lutando contra a autoestima dela, que está fazendo ela se sentir diminuída. Nós estamos dando uma ordem agora que saia e que ela seja cheia de uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus nesta noite. Seja cheia do amor do Pai. Lirabagarabasuriabahai. Amandarabasui, mandarabasai. Declare com essa canção.